Na continuação da atividade física, falaremos como a atividade física ajuda na prevenção do câncer. Também como ela pode diminuir dramaticamente sentimentos de depressão e ansiedade. E por fim falaremos como a atividade física não pode ser exagerada, porque senão ela pode também prejudicar e reduzir a capacidade do nosso organismo de produzir as células de defesa. Então, vamos lá? Um estudo feito na Universidade de Harvard, realizado entre 1976 e 1990, descobriu que as mulheres que se exercitavam em média 30 minutos diariamente tiveram de 10 a 15% menos câncer de mama. Já os que se exercitavam 60 minutos diariamente tiveram 20% menos câncer mamário. O Instituto Americano de Pesquisa de Câncer recomenda 1 hora de prática de exercício por dia. Mas qualquer prática de exercício é melhor do que ficar só diante da televisão. Então, exercitar te previne de câncer de mama, de útero, de próstata, de testículo, de pulmão e, inclusive, os melanomas. E agora vamos ver como a atividade física diminui realmente dramaticamente sentimentos de depressão e ansiedade. Eu vou explicar como isso acontece. Existem centenas de estudos médicos que comprovam que o exercício diminui os sentimentos de depressão e ansiedade. E mesmo uma só sessão de exercício pode melhorar muito o humor. 80 moças passaram por um teste de humor e após uma sessão de 60 minutos de atividade, elas relataram significativas reduções de irritação, de tensão, bem como um significativo aumento do vigor. Vamos considerar um pouquinho a relação entre o estresse, os músculos e o que o exercício físico pode fazer por isso. Veja, nós temos músculos em todo o nosso corpo. E os músculos, eles trabalham fazendo estiramentos e encurtamentos ao longo da sua atividade. Entre os nossos músculos, nós temos músculo liso e músculo estriado. Músculo liso seria todos os músculos movimentos involuntários, que são do nosso trato digestivo, do nosso coração, as artérias, arteríolas, brônquios e os olhos, e também o nosso músculo cardíaco e outros. São afetados pela nossa emoção, bem como os nossos músculos voluntários, que são os músculos das pernas, dos braços, que atuam nas nossas atividades. Então, quando estamos tensos, estressados, todos os nossos músculos tendem a se contrair. Isso faz com que haja uma vasocontração, diminuindo o aporte sanguíneo para aquela região. Já quando exercitamos os nossos músculos voluntários de pernas, braços, ele necessita de mais sangue para que haja essa atividade, fazendo com que haja uma vasodilatação e, em consequência, fazendo um efeito de aquecimento do músculo e de relaxamento das artérias e arteríolas e diminuindo também a pressão sanguínea. O estresse mexe com a produção de adrenalina e cortisol. E o que isso provoca em nós? Cortisol e adrenalina são dois tremendos hormônios necessários no momento de crise. Quando você, por exemplo, tem um cachorro que corre atrás de você e você precisa correr, você é capaz de muitas coisas, você é capaz de pular um muro, de subir, de descer, você faz coisas incríveis. Uma mulher, por exemplo, que tenha um filho, que de repente fique preso por baixo de um móvel, de alguma coisa muito pesada, ela é capaz de erguer aquilo para livrar aquele filho daquela situação. Isso tudo é o que esses hormônios fazem pela gente em momentos de crise, de tensão. Mas, por outro lado, quando a gente está numa crise que
que não passa e que não tem a ver com a gente se exercitar e que isso permaneça por mais tempo, isso pode ser muito prejudicial. Haverá uma produção contínua de adrenalina e cortisol e vai fazer com que haja uma vasoconstrição, fazendo com que haja um efeito de hipertensão e prejudicando todo o sistema circulatório. Tudo pode se restabelecer, sabe como? Fazendo atividade física. O temor, o medo, é uma resposta fisiológica diante de uma situação agressiva. Mas quando isso permanece, nós chamamos isso de ansiedade. A ansiedade, ela não se origina de um temor imediato. É fruto de algo paulatino que te vai consumindo todos os dias com uma situação que você já não tem mais um determinado controle da situação. E o medo e a ansiedade te enrijecem os músculos e te causam contração de todos os seus vasos sanguíneos. E então, o exercício moderado relaxa os seus músculos tensos, acalma os seus nervos e restabelece a sua condição. Agora falemos um pouquinho sobre os exageros, exercícios exagerados. Numa pesquisa em 2006 por australianos, eles descobriram que os maratonistas, aqueles que correm longos percursos, além de terem o corpo exposto ao sol, que pode levar ao maior risco desse problema, eles tinham uma estafa que levava a problemas de melanoma. Foram testados 10 ultramaratonistas lá na Universidade de Loma Linda com o Dr. David Neyman para testar a capacidade máxima desses atletas numa esteira mecânica. Então foi regulada a esteira para que ela tivesse a condição de desenvolver o trabalho ali pela capacidade máxima que eles tivessem. E eles permaneceram por 3 horas ou mais ali naquela atividade. E isto sem parar. E ali aqueles cientistas colheram amostras de sangue antes, durante e depois daquela corrida. E eles perceberam que o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, aumentava à medida que eles prosseguiam com aquele exaustivo exercício sem nenhuma pausa. E à medida que esse hormônio do estresse, chamado cortisol, aumentava, o sistema imunológico deprimia. E então esses 10 atletas foram avaliados após esse super vigoroso exercício e descobrindo-se que a atividade de sua célula natural killer, aquelas protetivas de câncer, de todas as doenças, tornaram-se 50% menor. E esse efeito durou mais de um dia. E descobriu-se que 7 desses 10 atletas que testaram contraíram infecção do trato respiratório nos próximos dias que passaram. Então, a mensagem deste estudo nos ajuda a pensar um pouco. Precisamos estabelecer limites para todas as coisas. Há um antigo provérbio judeu que diz: o significado é achado nos limites. Sem limitação, mesmo as nossas maiores forças podem tornar-se grandes fraquezas. E a propósito, não é só o exercício exagerado que causa esse problema da diminuição da atividade da natural killer. Ficar acordado 3 horas extras à noite pode ter efeito semelhante. A atividade da natural killer no período da manhã seguinte pode estar reduzida a 50%. Então, precisamos ter regularidade e estabelecer limites. Sabe aquela pessoa que malha só fim de semana? Isto aumenta a chance de lesões graves e aumento do peso. Então, para finalizar, vamos meditar nessas 3 frases. Primeira, exercício é um modo de vida. Mexa-se, exercício é um modo de vida. Exercício físico, mental e espiritual, com nossos músculos, nosso cérebro e nosso espírito. Use-os ou perca-os. E algumas vezes temos de dizer não às coisas que desejamos fazer,
a fim de dizermos sim às coisas melhores da vida. Assim terminamos aqui, que você possa pegar essas informações, torná-las em prática, ter saúde física e ficar melhor física, mental e espiritual. Que Deus te abençoe e até a próxima.